Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Expo Imóvel Summit 2021. Um evento feito para você que tem interesse em aprender sobre comprar e investir em imóveis. Entender por que esse momento atual é propício para investir na aquisição de imóveis para moradia ou para aumentar sua renda. Expo Imóvel Summit 2021 é um evento gratuito, 100% digital e conta com a presença de palestrantes de todo o Brasil, especialistas de peso em investimentos do setor imobiliário, do mercado financeiro e tecnologia e inovação. Investir em imóvel é um bom negócio. E hoje, pessoal, iniciamos o quarto e último dia da nossa jornada. Tudo que é bom, né? Passa rápido, né? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Então, vem para cá, vem você para cá, que eu gostaria de frisar que estamos seguindo aqui todos os protocolos, tá, de higiene e segurança da OMS, para garantir a segurança e a saúde dos nossos colaboradores e de todos aqueles que interagem conosco. E uma coisa muito importante para lembrar para vocês, já vou pedir para colocar aqui o QR Code. Aqui, ó. QR Code aqui. Os Amigos no Sertão precisam da sua ajuda. A associação está arrecadando doações para pessoas em situações de vulnerabilidade da zona rural do sertão de Pernambuco, em locais de difíceis acessos para a chegada de ajuda humanitária. Então, é uma ação que a gente apoia fortemente. E lembrando que Silvio Meira doou 100%, né, do cachê dele, da palestra que foi de abertura, e a gente está incentivando ainda mais as pessoas a aumentarem essa corrente, né? O Expo Imóvel Summit 2021 decidiu fazer parte desta ação, então convido vocês a fazerem qualquer doação, mas somando qualquer valor, e aí vai chegar num valor legal para ajudar ainda mais essa associação maravilhosa Amigos no Sertão. E agora temos a honra de receber João Arthur, mais uma vez, para abrir nossa programação de hoje com o tema Aspectos em investir em imóveis e fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo, João, e sinta-se em casa. Perfeito, muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui. A gente vai falar aqui bastante, né, sobre aspectos a se analisar, investir em fundos imobiliários e, em consequência, em imóveis. Então, tomara que o pessoal aí goste. Certeza que vai ter bastante informação aqui útil para o pessoal. Muito bom, vou ficar aqui acompanhando. Perfeito, pessoal. Então, vou pedir para colocarem aqui a apresentação na tela, tá certo? A gente vai falar, como eu disse, sobre aspectos para se analisar ao investir em fundos imobiliários e ao investir em imóveis, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Arthur Almeida, eu sou analista e gestor de carteiras na Garim, e dentro disso, né, que eu tenho contato bastante com investimento em fundo imobiliário, tá? E aí, a partir disso, né, conseguiu adquirir aí um conhecimento do que se deve analisar, o que se deve em consideração ao analisar esses fundos imobiliários, e, em consequência, a gente acaba ganhando conhecimento em que você deve analisar ao comprar um imóvel. Isso se aplica bastante a você comprar uma residência. Então, a gente vai passar todas essas informações aqui, né? Vou explicar um pouco o panorama do mercado de fundos imobiliários, que eu acho que é muito interessante aí para você que se interessa por imóvel, conhecer esse mercado, né? A gente falou bastante sobre isso ontem no bate-papo que teve entre eu, Luiz Fernando e Écio, né? E acho que assim a gente chegou a essa conclusão de que o mercado de fundo imobiliário não é excludente ao mercado de imóvel físico. Então, se você se interessa por imóvel, acho que vale a pena também estudar esse mercado de fundos imobiliários, tá certo? Então, vamos falar sobre fundos imobiliários, o que são, vamos dar um panorama do mercado, vou falar de fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de recebível, vou dar um panorama do mercado de imóveis, mostrar aqui quais são os perfis de compradores, e depois vou fazer uma comparação entre esses dois mercados, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. O que é um fundo imobiliário, tá certo? Ele é um fundo que funciona na estrutura de condomínio aberto e funciona da seguinte forma, né? Digamos que você queira comprar um imóvel, tá certo? Mas é um imóvel muito grande, uma laje corporativa com 30 andares ou um shopping center. É muito difícil que só você tenha recurso para comprar todo esse ativo. Então, o que acontece? Você junta diversos investidores. Por exemplo, aqui tem uma equipe imensa, né, fazendo a produção desse excelente evento. Então, a gente poderia aqui todo mundo se juntar, né, todo mundo aportar recurso, então a gente passa
a ser dono desse recurso, e aí a gente compra um ativo. Então, a gente pode comprar esse prédio aqui onde a gente está, a gente pode comprar o shopping Passa Alfândega, que é aqui do lado. Enfim, a gente pode comprar diversos empreendimentos imobiliários. O que acontece? Esses empreendimentos imobiliários, eles geram renda, é óbvio, né? Eles geram receita de aluguel. Então, se você está comprando um imóvel para fazer um investimento, você vai alugar para alguém e você vai ganhar dinheiro com essa renda. No fundo imobiliário não é diferente. Se a gente comprou um shopping, os lojistas vão pagar aluguel. Se a gente comprou essa laje corporativa, quem está aqui ocupando vai estar pagando aluguel. Então, esse aluguel ele vai para o fundo imobiliário, tá certo? Ele vai para a gestão e ele distribui para o cotista. Então, é exatamente como você já faz ao comprar um imóvel, somente que é uma escala muito maior, tá certo? Você tem aí uma junção de diversas pessoas e, por isso, você tem uma escala muito maior. Ao invés de você comprar um apartamento local para uma pessoa, você vai comprar um shopping center, uma laje corporativa, um imóvel premium em São Paulo. Então, é um investimento, um imóvel tomado em outra proporção, tá certo? Só um pouco sobre regulamentação, tá certo? Os FIIs são obrigados a distribuir 95% do seu lucro. Você tem uma tributação de 20% em relação ao ganho de capital que você ganha, tá certo? Então, por exemplo, você comprou uma cota de um fundo imobiliário a 100, você vendeu ela a 120. Você teve aí R$20 de ganho de capital, você vai pagar 20% sobre isso, tá certo? Sobre o rendimento, sobre o aluguel, você tem uma isenção, então esse é um benefício muito interessante para quem quer investir nesse mercado, e os fundos precisam ter um mínimo de 50 cotistas, então precisa ter a junção de 50 investidores para aportar os recursos. Então, vou trazer aqui um pouco para vocês o panorama do mercado de fundos imobiliários, tá certo? Ele é um mercado que está em uma evolução muito grande, então a gente está tendo aí, ano a ano, um avanço muito forte. A gente teve, em 21, uma evolução para 641 bilhões de valor de mercado, né? A evolução do FII. Então, é um mercado que está tendo um crescimento muito forte, inclusive no número de ofertas, tá certo? A gente teve aí um avanço muito forte no número de ofertas, a gente teve, no ano passado, mesmo em meio a uma pandemia, um total de 226 ofertas. Então, é um mercado que está em franco crescimento, inclusive está dando um gás para o mercado de imóveis, né? A gente vê aí que mesmo as transações, por exemplo, do mercado de imóveis, 80% já são para fundos imobiliários. Então, é muito importante que mesmo quem não tem interesse em investir, conheça um pouco sobre esse mercado. E aí eu vou trazer aqui para vocês a composição do IFIX, tá certo? Que ele é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Então, por exemplo, né, com certeza vocês já ouviram no jornal, né, falar a bolsa subiu 2%, a bolsa subiu 3%. O que é que as pessoas estão se referindo quando falam sobre isso? Estão se referindo ao índice Bovespa, tá certo? Que é o índice que mede o desempenho médio das ações no Brasil. Pois bem, o Ibovespa ele tem um irmão, né, que é o IFIX. O IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então, ele mede o desempenho médio desses fundos imobiliários. Esse índice teve um retorno muito bom desde sua criação, tá certo? Teve um retorno de 85%. Então, assim, inclusive superou a própria bolsa e superou o CDI, que é a taxa de referência da renda fixa. Então, mais uma vez indicando que foi um investimento muito interessante. E como eu falei, né, são diversos empreendimentos imobiliários. Então, você tem aí uma proporção de 28% de lajes corporativas, 14% de títulos e 17% de shopping varejo, 11% de logística, que é um mercado que vem crescendo muito com o avanço do e-commerce, né? As pessoas precisam de propriedades próximas a regiões com grandes centros urbanos, então essa parte de logística vem crescendo muito. Então, para vocês terem uma ideia de como esse mercado de fundos imobiliários ele é extremamente dinâmico. Aqui alguns dados, tá certo, de comparação em relação à rentabilidade histórica. Como eu falei para vocês, o mercado de FIIs superou a renda fixa e superou a bolsa com muito menos risco, tá certo? Então você pode ver que o índice de fundos imobiliários aí, ele avançou quase que um reloginho, oscilando muito mais, muito menos, desculpa, do que a bolsa. Então, assim, foi sem dúvida um investimento extremamente interessante, mais uma vez indicando que o investimento em imóvel ele pode dar um retorno muito interessante. Inclusive, pessoal, isso acontece em outros países, tá? A gente falou um pouco sobre isso aqui ontem. Nos Estados Unidos, tem um irmão gêmeo do fundo imobiliário que se chama REIT, tá certo? Quando a gente pega os dados do REIT lá de antigamente, eles também têm um retorno melhor do que o retorno das próprias ações, que também é um investimento que, quando você faz de maneira correta, ele pode ser muito bom, tá certo? Então, assim, reforça esse ponto de que os imóveis foram um excelente investimento, tá certo?
A liquidez, pessoal, o que é liquidez? Liquidez é a facilidade de você converter um ativo em dinheiro. Então, vamos lá, por exemplo, qual é o ativo com a maior liquidez possível? Ele é o dinheiro em espécie, porque ele já está convertido em dinheiro. E a partir daí você tem outros investimentos com menos liquidez. Por exemplo, um imóvel físico, ele tem uma liquidez um pouco limitada, porque assim, se você quiser vender do dia para a noite, você dificilmente vai conseguir sem ter que abrir mão um pouco de preço, tá certo? Um carro é um ativo com pouca liquidez, então essa é o conceito de liquidez, tá certo? Nos fundos imobiliários, como eles são ativos que são negociados no ambiente de bolsa de valores, a gente tem uma liquidez bastante elevada, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, em 2021, a gente teve um volume de negociação de 35 bilhões, tá certo? Então, é um mercado que tem uma liquidez bastante elevada. Isso é um ponto muito positivo para o investidor. E aí, né, para ilustrar a importância desse mercado, eu queria trazer alguns números. Nos últimos 3 anos, 64% das transações envolvendo shopping centers, condomínios logísticos, grandes prédios corporativos, tiveram FIIs como adquirentes. Então, assim, você tem ideia do quanto esse mercado está pujante e é muito importante para a estrutura do mercado imobiliário como um todo, tá certo? Hoje, por exemplo, muita gente desenvolve um prédio e já vende para um fundo imobiliário. O que para empresas é muito interessante, né? Porque tem muita empresa que, por exemplo, seu papel é desenvolver ativo, não é fazer a gestão daquele ativo. Então, você pode desenvolver um shopping, vender para um fundo imobiliário que vai ficar com a renda e partir para desenvolver outro shopping. Então, assim, esse mercado ele está trazendo dinamismo para a economia, o que traz benefícios enormes, tá certo? A gente tem uma economia mais pujante. Indo agora para o tipo de FIIs, pessoal, como eu falei, é um mercado extremamente dinâmico, tá certo? Então, primeiro a gente tem uma grande divisão, que são FIIs de tijolo, que investem em imóveis em si, tá certo? Imóveis físicos, palpáveis, e tem FIIs de papel, que investem em títulos de dívida. Vou explicar um pouco mais à frente sobre isso, tá certo? Além disso, a gente tem o famoso FOF, que o que é o FOF? O FOF é um fundo que investe em outro fundo, então é o famoso fundo de fundos, tá certo? Mas vamos ficar aqui um pouco mais agora no FII de tijolo, tá certo? Tem diferentes classes de segmentos de FII de tijolo. A gente tem, primeiramente, laje corporativa. O que é isso? São aqueles imóveis comerciais, né, que são alocados para empresas. Então, por exemplo, aqui em Recife, a gente tem o Rio Mar, que tem o shopping, e do lado ele tem uma torre comercial, que é a sua laje corporativa. A gente tem fundos imobiliários de educação. O que é isso? São fundos que detêm prédios que são alocados para faculdades e agora até para escolas básicas, né? Isso também é muito interessante, porque qual é o serviço de uma faculdade, né? É fornecer ensino, né? A faculdade ela não precisa ter um prédio próprio. Então, muitas vezes, imagine uma faculdade que tem lá um prédio que tem um valor imenso, que vale 100 milhões de reais, e aquele dinheiro está lá parado. Aquela faculdade pode vender aquele imóvel para um fundo imobiliário, então pegar esses 100 milhões de reais e fazer investimento em tecnologia, fazer investimento em marketing para captar mais alunos. Então, para vocês terem uma ideia de como esse instrumento do fundo imobiliário permite um dinamismo da economia. Além disso, a gente tem os fundos imobiliários de logística, como eu falei, estão bastante em alta em função da demanda por e-commerce. A gente está tendo a necessidade de ter entregas cada vez mais rápidas. Então, você tem uma demanda por ter os galpões próximos ao centro urbano, que a gente está vendo aí uma grande corrida pela entrega mais rápida, né? Então, as empresas já têm como meta entregar em 2 horas. Você precisa ter muito galpão logístico, você precisa ter galpão logístico próximo ao centro urbano. E, por fim, né, o último exemplo que eu queria dar é o setor de shoppings, tá certo? Que também é um segmento bastante interessante, porque são em regiões bem localizadas, com altíssimo fluxo urbano. O shopping ele costuma pagar essa renda do provento dos lojistas, tá certo? E aí você tem um fator de diversificação que é muito interessante, porque pense quantas lojas não tem em um shopping como o Rio Mar, em um shopping como o Shopping Recife. São imensas lojas, né? Várias lojas. Então você tem uma renda de diferentes fontes. Desculpa, aqui caiu o passador. Então você tem uma renda de diferentes fontes, tá certo? Não é como você ter um imóvel que está alocado só para uma pessoa, está alocada para 100 inquilinos diferentes. É muito raro que aconteça um problema com todos os inquilinos. Então, você tem aí um fator que dá uma segurança para você, que é muito grande, tá certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo, porque eu acho que quando a gente mostra exemplos, fica sempre mais palpável, tá certo? Vou mostrar um exemplo para vocês de um fundo, né, de tijolo, que é o KNRI11, tá certo? Então, vou falar aqui um pouco rapidamente sobre ele. Ele é um fundo que já tem 4 bi
né, de patrimônio líquido, e ele tem também uma liquidez diária muito grande. Então, só em um dia saem 17 mil negócios nesse fundo imobiliário. Então, é gente comprando e vendendo. Isso acaba que dá um dinamismo muito grande. Ele hoje paga cerca aí de 70 centavos por cota, né, mensalmente, tá? E ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 158. Inclusive, no mercado, essa cota negocia hoje abaixo do seu valor patrimonial, tá? Ele tem uma liquidez extremamente elevada, todo dia ele negociou e com volume diário aí de 6,4 milhões. Então, assim, o investidor consegue comprar e vender de forma muito dinâmica, tá certo? A composição dele, ele é um fundo híbrido. Então, vocês lembram que eu falei que tem fundos de logística e tem fundos de escritório, tá certo? Ele atua nos dois, basicamente metade, metade, e todos os contratos deles são reajustados pela inflação. Essa é uma característica muito importante, né, do mercado imobiliário, que quase todos os contratos têm um índice de reajuste pela inflação, ou seja, a renda, anualmente, ela está recompondo a inflação, então você tem um retorno real garantido. No caso do KNRI, metade, né, do rendimento é pelo IPCA e a outra metade é pelo IGPM, que são os dois índices de inflação mais famosos do Brasil. Os contratos são muito longos, tá certo? O que dá uma questão de segurança a mais, porque não tem contrato vencendo, você não vai ter que passar a renegociação. Quase todos os contratos eles vencem a partir de 2025, então esse é um ponto muito importante. E a vacância, pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui o conceito de vacância, que ele é muito importante, tá? Vacância é qual percentual do seu imóvel está vago, certo? Para quem é dono de imóvel, não tem palavra que dá mais medo do que essa, vacância, porque significa o quê? Se esse imóvel está vago, né, se tem um percentual do seu imóvel que está vago, ele não está gerando renda, tá certo? Então, esse é um problema muito grande e você precisa ocupar aquele imóvel, porque além da vacância ela não gerar renda, você tem um custo de manutenção que você está arcando, tá certo? Então, quanto menor a vacância, melhor. No caso do KNRI, eles estão rodando com a vacância física em torno de 6%, até junho, né, que a vacância deu um pico, foi para 11%, e a vacância financeira está um pouco maior. Tá? A vacância financeira, ela considera o percentual de renda que aquela parte gera. Então, por exemplo, você pode ter um imóvel de 10 andares, sendo que a cobertura tem um aluguel muito mais caro, tá certo? Então, aquela cobertura é somente 10% do imóvel, mas ela responde por uma fração da renda muito maior. Por quê? Porque ela é muito valorizada, tá certo? E a visão geral, para tornar mais palpável, tá certo? São uma série de edifícios, tem o edifício Atenas, em Pinheiros, o edifício Pinheiros, o edifício Joaquim, em Itaim, são todos imóveis, né, que quem é da região de São Paulo, Rio, passa em frente a ele diariamente. Eu acho isso muito bacana no mercado de fundo imobiliário, até em Recife, aqui onde eu estou, a gente tem edifícios que são parte de fundos imobiliários, tá certo? E aqui está a foto de algum imóvel, então, por exemplo, a gente tem a Torre 4, né, na JK, na Avenida JK, que é uma das avenidas principais de São Paulo. Então, tem o edifício Atenas, que também é um edifício muito conhecido, e são imóveis, como eu estou falando para vocês aqui, né, que valem, por exemplo, tanto quanto 167 milhões de reais. Então, é muito difícil para o investidor, a não ser que ele seja um mega empresário, ser dono daquele imóvel sozinho. O mercado de fundos imobiliários, ele torna isso, né, ele torna você capaz de ser dono de uma fração do imóvel. Claro, você não é dono do imóvel inteiro, mas você é dono de uma fração do imóvel, tá certo? Então, só recapitulando, né, quais são os pontos importantes para você olhar quando você está analisando o fio de tijolo. Primeiro, a localização, tá certo? É importante que ele esteja localizado em um local com alto fluxo de pessoas. Isso se aplica também, né, a você quando você vai comprar um imóvel, né? Você fala com grandes empresários do ramo imobiliário e eles falam assim: investir em imóvel é localização, localização, localização. Esse é o ponto basicamente mais importante. Inclusive, né, o próprio varejo, né, que é a questão de lojas de shopping, vários lojistas falam também isso, que assim, a localização é 80%, né, da importância aí de você ter sucesso, que você precisa estar muito bem localizado. O segundo ponto é a qualidade dos imóveis em si, então é importante que você tenha imóveis com um bom padrão construtivo, que estejam bem cuidados. Quando a gente vai para fundo imobiliário, a diversificação é muito importante, então a gente viu aqui que esse é um fundo muito grande, que tem uma série de imóveis, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui levando ao extremo. Digamos que tem um problema muito grande com um dos imóveis, tá certo? Tem, por exemplo, um incêndio. Bom, eles têm outros 15 imóveis aqui para gerar renda. E assim, eu estou fazendo esse exemplo extremo, mas isso já aconteceu, tá certo? Um fundo imobiliário, uma vez,
que tinha vários shopping centers. Um dos shopping centers, infelizmente, teve um incêndio em uma das áreas. Quando você está em um fundo imobiliário que ele é muito diversificado, você tem esse benefício, tá certo? Segundo ponto é a vacância. Como eu falei, para quem é dono de imóvel, não tem nada pior do que a vacância, porque aquela parte do imóvel, além de não estar gerando renda, ela vai estar gerando custo de manutenção. É importante que essa vacância seja o menor possível. Os contratos, o que é que eu gosto? Contratos longos, tá certo? E contratos reajustados pela inflação. Por fim, tem um inquilino, tá certo? Esses fundos imobiliários, eles falam quem locam os imóveis, então eu sempre busco ali que tenham inquilinos de alta qualidade, então empresas como a Ambev, Itaú, grandes empresas dão muita segurança que eles não vão deixar de fazer o pagamento. É que nem quando você compra um imóvel para investir, você vai colocar ele para alugar, né? Você não vai alugar para aquele seu amigo que você não sabe que vai pagar. Você vai alugar para aquele seu amigo que você sabe que está bem e que com certeza vai pagar. E, por fim, a gente olha a gestão, né? Quem é que está fazendo a gestão e as taxas, tá certo? No exemplo que eu trouxe para vocês, a gestão é da Kinea, que é uma das maiores assets do Brasil, tá certo? Faz gestão de recursos de investimento. E ele tem uma taxa de 1,25 ao ano, é uma taxa padrão em linha com o mercado, tá certo? E aí agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o FII recebível, tá certo? É um pouco mais complexo, né? Então é importante prestar muita atenção, mas eu vou tentar aqui com um exemplo explicar para vocês o funcionamento desse mercado, tá certo? Então vamos falar que eu tenho um imóvel, tá certo? E que eu aluguei ele para uma empresa, um imóvel completo com 20 andares, aluguei ele para uma empresa com um contrato de 20 anos. Então eu tenho direito aí durante 20 anos, mensalmente, a receber o aluguel daquela empresa. Mas eu estou precisando de dinheiro hoje, tá certo? Eu não quero esperar os 20 anos para ter o fluxo daquela renda. Então, eu posso pegar esse contrato que eu tenho, que eu vou receber todos esses aluguéis, passar para uma companhia que chama Companhia Securitizadora. Ela vai me dar um dinheiro, né? Ela vai me pagar um recurso por eu estar cedendo aquele direito a ela, e essa companhia securitizadora vai empacotar esses aluguéis e vender no mercado para os investidores, tá certo? Então, toda vez que a empresa pagar esse aluguel, ele vai para essa companhia securitizadora, que ela vai repassar para os investidores. Então, é uma estrutura de dívida, tá certo, que permite esse mercado ter mais liquidez e mais dinamismo. Quando a gente parte para analisar um FII de CRI, aí são outros aspectos que a gente está analisando, tá certo? Primeiro, a gente analisa o rating, que é a nota dessa dívida, tá certo? A gente tem no mercado instituições que dão notas para a dívida, ou seja, se é AAA, AA, o que significa? Quanto mais próximo de AAA, né, que são 3 A's, melhor a nota, ou seja, menor a probabilidade daquela operação entrar em risco de crédito e não fazer o pagamento. Segundo ponto é a diversificação, né, muito importante que seja em diversos pagadores. A indexação, ou seja, se aquele pagamento vai ser reajustado pelo IPCA, pelo IGPM, pelo CDI. O lastro, que é um lastro onde está, né, associado esse pagamento, então de onde vem esse fluxo de renda, e quem é o emissor, né, quem é que está pagando, que no fim é o risco que você está analisando, tá certo? Novamente eu trouxe aqui um exemplo, tá certo, de um FII de papel, que é o MCCI 11, é um dos FIIs mais famosos do mercado. Então, aqui vocês têm uma ideia do tamanho disso, né? De novo, é um FII de quase R$1 bilhão, que tem 13 mil negociações diárias, então, 13 mil negociações de compra e venda no mercado, e é um FII que está pagando aí em torno de R$1 por mês por cota. Então, ele vem oferecendo aí esse rendimento de R$1 por cota para quem o detém. Quase todo o patrimônio desse fundo imobiliário está alocado em CRIs, tá certo? Ele tem aí só um resquício, né? Em outros fundos imobiliários em caixa, que fica ali aguardando a oportunidade. Quase todos os contratos são reajustados pelo IPCA. Então, você tem uma taxa média aí de alocação de IPCA mais 6,7, ou seja, você está tendo um ganho real de inflação, que está sendo recomposta, mais 6,7, que acaba sendo um rendimento muito atrativo, ou CDI, que é a taxa de referência da renda fixa, mais 4,2. Então, são operações aí, quando você leva para comparar com a estrutura padrão do mercado, acabam sendo bem atrativas, tá certo? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Porque, como eu falei, sempre gosto de tornar a questão mais palpável. A gente tem, por exemplo, vamos focar nesse exemplo aqui de baixo, né? Um grupo, né, que tinha um galpão logístico, tinha um contrato de aluguel para aquele galpão, e aí a empresa vai e vende, né, esses direitos de recebimento do aluguel. Então, você faz essa estrutura, logo o galpão logístico, e você acaba com uma taxa aí de PCA mais 6,
para quem está comprando lá na ponta. Então, esse é um exemplo, né, de um rendimento de como funciona o mercado de CRI. Então, recapitulando sobre fundos imobiliários, né, a gente tem fundos de tijolo, né, que são os tradicionais, fundos de recebíveis, que são essas operações de CRI, e tem essa questão do FOF. Os pontos para você analisar são localização, vacância, custos, os inquilinos e os contratos, tá certo? Agora eu vou trazer um panorama do mercado de imóveis em si, não mais sobre o mercado líquido, tá certo? Mercado de fundos imobiliários. Vou trazer aqui alguns dados para vocês, né, que são curiosidades em relação ao mercado de imóveis, tá certo? Como é que está funcionando esse mercado hoje. Primeiro, né, a gente tem aqui o perfil de idade de quem está comprando, então a gente tem uma idade média aí de 51 anos, geralmente são pessoas mais velhas, né, que estão fazendo a compra dos imóveis físicos residenciais, tá certo? A gente tem um perfil de renda, né, geralmente de 5 a 10 mil reais, então esse é o padrão da pessoa, porque é uma renda que você já consegue ali obter um financiamento no banco mais atrativo, então 29% das transações são de pessoas que têm esse perfil de renda de 5 a 10 mil reais. E a motivação dos compradores, né? Talvez aí você que está me ouvindo esteja pensando para moradia, talvez esteja pensando para investimento. O padrão é que seja o seguinte: a cada 10 pessoas, 6 são para moradia e 4 são para motivos de investimento, tá certo? E a maior parte das pessoas estão fazendo isso para morar com alguém. E quem está investindo, né? A gente tem dois tipos de pessoas que compram para investir. Tem a pessoa que investe para ter a renda do aluguel e tem a pessoa que investe para esperar valorizar e vender. A gente está vendo aqui, né, que 70%, né, quase isso, 68%, está investindo para obter renda de aluguel. Então, a pessoa não está ali fazendo uma especulação, né, do tipo de comprar para esperar valorizar e vender. Então, é um mercado que, até pela sua baixa liquidez, é um pouco mais difícil de você fazer isso, tá certo? Em relação ao tipo de imóvel, tá certo? A maioria das pessoas elas são indiferentes, né, em relação a comprar imóveis novos e usados. 40% tem uma preferência a comprar imóveis usados, né, que você às vezes consegue um preço mais atrativo, e 9% tem a preferência pelos imóveis novos, tá certo? Que aí você muitas vezes consegue ter uma valorização maior do seu patrimônio. Em relação à percepção do mercado, aqui é interessante que a gente comece a ter uma noção também um pouco de macroeconomia. Então, por exemplo, em 2014, 88% das pessoas falavam que o preço do mercado estava muito altos, né? E isso vem caindo desde então, né? Então, com 67%, né? Por que isso pode ter acontecido? Primeiro, porque basicamente os preços não evoluíram, né, nesse tempo. Vou mostrar aqui para vocês já. Os preços não evoluíram. Segundo, porque assim a gente teve uma pequena melhora aí, não foi uma grande melhora, mas a gente teve uma pequena melhora na situação macroeconômica, então isso pode impactar a avaliação das pessoas que estão olhando com mais bons olhos agora para o mercado imobiliário, tá certo? Em relação à expectativa de rendimento, boa parte do mercado, certo? Mais da metade espera ter um rendimento acima da inflação com o investimento em imóvel, uns 20% esperam ter um investimento de acordo com a inflação e 16% espera ter abaixo da inflação. Na minha visão, né, o que seria natural você esperar é um rendimento acima da inflação, tá certo? A gente tem dados estatísticos muito antigos, né, inclusive em outros países, historicamente os imóveis conseguem render acima da inflação. Lógico, depende da região, tá certo? Tem região que teve rendimento muito abaixo da inflação, teve região que teve rendimento extremamente acima. Quando você olha a média ali, em torno de 2 pontos percentuais acima da inflação, tem sido a média do mercado. E aí eu vou trazer para vocês aqui só uns dados, né? Para você que está querendo comprar um imóvel, eu acho que é importante você ter noção de como é que teve o mercado nos últimos anos. Então aqui, inclusive, é o imóvel residencial, tá certo? Então é bem específico para o que a gente está falando aqui. Em 2009, né, no Brasil, a gente teve uma valorização em torno de 21% no mercado imobiliário. E aí, em 2010, 2011, de novo, né, duas valorizações de mais de 20%. O mercado estava extremamente pujante, né? Era quase um cenário de bolha, né? Obviamente que eu tenho aí o benefício do viés da retrospectiva, eu consigo olhar para trás, né? Na época, certamente era mais difícil falar isso. Mas, assim, quando você tem 3 anos seguidos de valorização de mais de 20%, era um sinal que a economia, né, estava pujante demais e que poderia vir aí algum sinal de queda. E foi o que aconteceu, né? Desde 2012, a gente teve um arrefecimento dessa alta, ainda subindo, mas cada vez mais devagar, até 2015, que basicamente isso parou.
E de 2015, né, até 2019, a gente praticamente não teve valorização nos valores de imóveis residenciais, tá certo? Só foi em 2021 que a gente teve uma pequena valorização, 3,6%, recompondo aí a inflação. Em maio de 21, né, o dado mais recente que a gente tem, olhando os últimos 12 meses, a gente teve uma valorização de 4%. Então, aparentemente, né, como eu falei para vocês, né, falei bastante sobre isso quinta, o ciclo imobiliário, a gente passou aí por um ciclo de superprodução, um ciclo de queda, e a gente está caminhando aí para um ciclo de recuperação. É lógico que isso é muito dinâmico, pode sempre mudar, mas é o que se caminha hoje, certo? Em relação a Recife, de onde eu falo para vocês, um mercado muito similar ao resto do Brasil, o mercado imobiliário ele tem essa característica, né? É muito raro, assim, uma cidade ou um estado como um todo destoar muito do restante do país. Então, em Recife, desde 2016, a gente também basicamente não teve valorização de imóvel, e a gente está acelerando isso nos últimos 2 anos, o que indica novamente uma recuperação. E aí, só um dado a título de curiosidade, né? A gente tem aqui em Recife os bairros mais caros de preço por metro quadrado, que é um dos indicadores mais importantes para você avaliar o imóvel. A gente tem Boa Viagem, Parnamirim, Madalena, Tamarineira, Casa Amarela, Graças. Então, são os bairros aí com preço mais valorizado em Recife, certo? Quando a gente vai para olhar a rentabilidade histórica do aluguel de imóvel, o que é isso? Isso é o famoso yield, tá certo? Ou seja, quanto de aluguel você consegue em relação ao valor daquele imóvel, tá certo? A gente tem no Brasil hoje uma média de 4,66%. Isso significa que para cada R$100 de valor do imóvel, você consegue 4,66% de retorno, tá certo? Ou seja, né, se você aplicou aí 1 milhão no imóvel, você vai ter um retorno aí, né, em torno de 46 mil ao ano, tá certo? Então, essa é a taxa histórica no Brasil. Ela veio caindo, tá certo? Veio caindo porque ela veio caindo acompanhando o movimento de queda de taxa de juros no mercado financeiro. Então, mais pessoas passaram a comprar imóveis, o que derruba um pouco a rentabilidade, mas ainda é um patamar aí saudável, tá certo, para o mercado. E a taxa de juros no mercado financeiro está subindo, tá certo? Voltou a subir, o que indica que esse retorno pode também voltar a subir, tá certo? Em Recife, né, um dado curioso é que é uma das cidades mais rentáveis, tá, para você comprar o imóvel e fazer o aluguel. Isso é bem interessante, né, porque Recife, na verdade, ele tem um dos menores preços por metro quadrado para compra, mas ele tem um dos maiores preços por metro quadrado para aluguel, né? Então acaba que para quem está comprando para alugar, você acaba pagando barato e alugando caro, então você acaba com yield aí de 6% ao ano, é um yield extremamente bom, tá certo? E aí, em relação às principais cidades, né, a gente tem os principais bairros, desculpa, a gente tem Pina, Boa Viagem, Tamarineira, Casa Amarela, então se relaciona muito, né, com a questão de venda, né, porque se o imóvel é mais valorizado para vender, ele acaba sendo também mais valorizado para alugar, tá certo? E aí eu vou fazer uma comparação entre os mercados, né, sempre ressaltando que assim não é uma questão de um ou outro, os dois são complementares, né, você tem conhecimentos que se dialogam entre si e eles são perfeitamente, né, cabíveis dentro de um portfólio, né, os dois, tá? Mas vamos comparar aqui, tentando trazer prós e contras de cada mercado. O fundo imobiliário, para mim, o principal ponto, né, positivo é a liquidez. Então, facilmente você consegue converter aquele seu ativo em dinheiro, se você precisar, né? Inclusive, você consegue converter parte dele, tá? Digamos que você tem 100 mil investindo em um fundo imobiliário. Você vai e precisa de 20 mil. Você consegue vender 20 mil, você não precisa vender todo, né? Diferente de quando você tem um imóvel físico. Segundo ponto é o baixo custo de aquisição. Então, os exemplos que eu mostrei aqui para vocês, né? Eles têm preços, né, de cota em torno de R$100. Então, acaba sendo uma forma muito democrática, né? Ele deixa um investimento muito atrativo, mesmo para aquele investidor lá pequenininho, né, que ainda não tem tanto recurso acumulado, né? Inclusive, você pode até acumular recursos ali para depois imobilizar o seu imóvel. Terceiro ponto, é uma burocracia um pouco menor, né, em relação à estrutura de custos, de cartório, você tem uma burocracia um pouco menor. Você tem uma gestão profissional, então você vai ter ali gestores, né, que fazem aquilo como uma vida, fazendo a gestão para você, e você tem acesso a inquilinos muito relevantes, né, porque assim, muitas vezes os imóveis são locados por empresas como Ambev, empresas como Itaú, então são aquelas companhias que você conhece no dia a dia e que você sabe que a probabilidade dele deixar de pagar o aluguel é muito baixo, tá certo? Como nem tudo são flores, vamos para os contras, tá certo? Primeiro, a gente tem a variação diária do preço no mercado, tá? Que, assim, às vezes isso impacta
emocionalmente, né, os investidores. Então, você acaba tendo uma influência dos viéses comportamentais, né? O valor de imóveis físicos, ele também oscila. Mas como não tem todo dia alguém chegando lá e falando quanto é que vale seu imóvel, você acaba que não percebe isso tanto. No mercado de fundo imobiliário, como ele é negociado em bolsa e todo dia, todo segundo tem negociação, às vezes isso pode impactar para o investidor. Então, antes dele entrar nesse mercado, é bom ele estar preparado para isso. O terceiro contra, né, é que muitas empresas, né, estimulam uma gamificação de investimento, um investimento a curto prazo, que não é a ótica que esse mercado imobiliário deve ser encarado. E, por fim, o quarto contra é taxas, porque você tem uma gestão profissional e essa gestão custa dinheiro, então você tem que pagar aí taxas, né, para o gestor e para o administrador do fundo. Agora vamos para o mercado de imóvel físico, tá certo? Para mim, o principal a favor, né, é que você tem acesso e controle dos estabelecimentos. Então, você não pode chegar lá no imóvel de fundo imobiliário e mandar reformar alguma coisa. Não, você é dono só de uma fração daquele imóvel, quem faz essa decisão é o gestor, tá certo? Quando você tem um imóvel físico, o imóvel é seu. Então, se você quiser fazer uma reforma porque você acha que vai valorizar o imóvel e vai conseguir alugar mais caro, você pode, né? Então, é tudo seu ali, quem toma a decisão é você. Segundo ponto é a precificação flexível, tá certo? Porque é o seguinte, no fundo imobiliário você não tem como barganhar. O preço é o preço que está negociado em bolsa, né? Não adianta estar ali negociando a 100 e você falar, paga 80. Não, você paga 80 você não vai comprar. No mercado de imóveis, a gente vê muito essa negociação flexível. Então, várias vezes eu já vi isso, o imóvel está vendendo 1 milhão, o cara bota ali 800 mil e às vezes ele consegue comprar. Então, você tem essa questão de barganha, né, que você vai adaptando, o que acaba sendo um ponto muito favorável ao investimento em imóvel direto. Terceiro ponto é a possibilidade de financiamento, tá certo? Ser um dos poucos modalidades de financiamento no Brasil que tem um custo que é aceitável, é o financiamento imobiliário. Então, você consegue financiar e amortizar ali as parcelas. E o quarto ponto, né, a existência de leilões, que muitas vezes torna oportunidades atrativas, tá certo? E, além disso, né, tem também a possibilidade de você ceder o imóvel como garantia na hora de você captar um crédito, então acaba sendo um ponto muito favorável aos imóveis físicos. Pontos negativos, né? Como eu falei, tudo tem pontos positivos, tudo tem pontos negativos, né? Você tem uma menor liquidez, então é uma dificuldade um pouco de transformar o ativo em dinheiro de maneira rápida, sem ceder descontos. Você tem um custo de aquisição um pouco mais alto, tá? Então não é que nem o fundo imobiliário, que nos R$100 você já consegue investir, você precisa ali ou juntar um recurso ou fazer um financiamento. O perfil de inquilino no fundo imobiliário muitas vezes é um pouco melhor, né? Porque são empresas. Você tem um custo de manutenção maior, tá certo? E você tem um imposto sobre aluguel. No fundo imobiliário, o aluguel ele é isento. Então, caminhando aqui para as considerações finais, né, eu queria ressaltar que esses investimentos eles não são excludentes, tá certo? É muito importante ressaltar isso. Você tem tanto fundo imobiliário quanto imóvel, você pode ter os dois. Inclusive, eles dialogam, porque se você tem muito conhecimento sobre imóvel, você vai ter uma vantagem ao analisar fundo imobiliário. Se você conhece fundo imobiliário, você vai ter uma vantagem ao analisar imóveis. É muito importante você pensar na diversificação, pensar nisso como portfólio. Então, muitas pessoas têm isso até como uma questão comportamental, de conforto, então essa questão é muito importante. O mercado de fundos imobiliários está muito importante para o mercado imobiliário, então mesmo que você não queira investir, eu acho que é importante você conhecer, você saber o que é, tá certo? Porque o mercado imobiliário está sendo responsável por até 85% das transações, né, no mercado de imobiliário estão sendo vendidos para FIIs. E aí, pontos para se analisar ou escolher FIIs, localização de longe é o mais importante, a relação preço-metro quadrado, inclusive, né, quando você vai comprar um imóvel físico, é muito importante você ver isso. Então, faça a conta. Quanto você está pagando, divide pelo metro quadrado e compara com imóveis similares, tá certo? Se tem um imóvel bastante similar, um está sendo vendido por 7 mil metros quadrados e outro está sendo vendido por 6 mil, provavelmente esse de 6 mil, se não tiver nenhum ponto ali que seja negativo, seja um melhor negócio, tá certo? Então, quando você estiver aí comparando imóveis, sempre faça essa continha aí do preço metro quadrado. Terceiro, perfil de ativo, né? Sempre busque ativos aí com um ótimo padrão construtivo, né? Busque informações sobre o local. Quarto, inquilinos, então quem é que está alocando aquele imóvel. E por último, o contrato, tá certo? Se esse contrato ele é um contrato de longo prazo, se esse contrato ele é um contrato reajustado pela inflação. Tá certo? Então, vou encerrar por aqui, né? Espero que tenha servido para vocês entenderem um pouco sobre o que é o mercado imobiliário, como ele funciona,
e para vocês terem alguns dados em relação a esse mercado. Vou passar a bola aqui agora para o Thiago. Fala, João. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia. Primeiramente, agradeço, né, mais uma vez você está compondo aqui, trazendo muito conteúdo de qualidade. Eu que particularmente eu sou um seguidor, né, do seu conteúdo, quase que diário. E eu queria também aproveitar a oportunidade para falar um pouco, já que você não faz muito isso, eu vou fazer por você, tá? Falar um pouco de João aí com a Slice Investimentos, né, João? O João é sócio, então sigam lá. O João tá para lançar, inclusive, né, João, um curso. Fala um pouco aí sobre o teu curso. A gente vai lançar aí um curso que ensina um pouco do básico para o investidor, então, para dar os primeiros passos aí no mercado de investimentos. Então, a gente quer passar isso de uma maneira sóbria e responsável, né? Assim, a gente vê que muitas vezes se fala no mercado, passa a impressão errada do que é o mercado. Então, a gente tá querendo passar um conteúdo aí com essa missão de educar as pessoas a dar o primeiro passo, mas sempre de maneira responsável e correta. E João, eu gosto muito da forma como você expõe suas ideias, porque você estava na sua apresentação, além dela trazer muito o aspecto técnico que dá base às suas afirmações, né, você sempre procura trazer de uma forma didática. Então, inclusive, o nome do curso é para investidor iniciante, não é isso? Então, eu aconselho, tá? Eu fui iniciante lá atrás e João me ajudou também, né, no conhecimento que eu tenho hoje, tá? E, João, eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal fez no chat, me mandaram aqui pelo WhatsApp, tá? Vamos lá. João, você poderia falar de alguns casos reais de investidores em imóveis, tanto grandes como pequenos? Não, perfeito. Assim, a gente tem vários casos, né, de investidores que começaram aí empreendendo nesse mercado e assim o efeito dos juros compostos ele funciona também no mercado imobiliário, né? Então, acho que aqui em Pernambuco o caso maior sucesso de um empresário muito grande que teve muito sucesso nesse mercado foi o JCPM, né, que hoje tem diversos empreendimentos imobiliários e você constrói um e aí com a renda daquele um ao longo do tempo você constrói dois, aí você tem a renda de dois, então depois você pode construir quatro. Enfim, quando você vê a mágica dos juros compostos, né, a bola de neve está funcionando ao seu favor. E, assim, lá em São Paulo tem diversos outros exemplos, né, nesse mercado de investimentos, né, investimentos líquidos em bolsa de valores, de investidores de muito sucesso. Então, aqui, assim, eu já consigo pensar em outra pessoa que começou lá de baixo, teve muito sucesso, né, que é o Luiz Bassi. Então, começou comprando ativos com foco em renda, né, e tendo essa renda, ele comprava mais ativos e hoje em dia ele é um multibilionário aí que faz um trabalho fenomenal de propagar essa palavra. E também tem outra pessoa chamada William Wallace, né, que inclusive foi aprendiz de Luiz Bassi, né, que também seguiu essa filosofia aí de sempre esse foco nos juros compostos, na bola de neve e manter a disciplina. Então, sim, a gente tem aí 3 exemplos, né, acho que é importante ressaltar que é um mercado extremamente democrático, né? Então, principalmente quando a gente vai para fundo imobiliário, é acessível e é possível você fazer essa bola de neve trabalhar. Agora, assim, não é fácil e leva tempo, né? Mas casos palpáveis aí, exemplos, não faltam. Não, perfeito. Inclusive, a sua filosofia o tempo joga a favor, né? Exatamente, exatamente. Você precisa ter paciência e disciplina. Não adianta você achar que qualquer coisa, né? Assim, a gente que trabalha aqui, seja como empresário, seja como empregado, a gente sabe que o dinheiro ele não vem fácil, né? Então, não adianta você achar que no mercado financeiro é diferente, né? Nada vem fácil para você. Agora, quando você tem ali o tempo jogando a seu favor, né? E se você, quanto antes você começar, melhor, né? E tem essa questão, né? O melhor dia para começar, né, foi ontem, o segundo melhor é hoje. Então, não tem essa de você estar muito tarde para começar, né? Então, você tem que ter esse tempo aí trabalhando ao seu favor e manter a disciplina ali para ao longo do processo você conseguir ter sucesso. E pegando um gancho nessa pergunta, até para mostrar para quem está nos assistindo, para encorajar, né, aquele investidor que está dando os primeiros passos. Eu queria pedir para você falar, você conhece algum caso aí, o João, pessoa física,
é alguém próximo que vem tendo sucesso com investimento em imóveis. E outra coisa que eu acho legal para completar a pergunta é aquele termo que investe que o imóvel se paga, né? Eu escuto muito isso, as pessoas falarem no sentido de que você vai assumir uma linha de financiamento e muitas vezes a remuneração daquele financiamento, o valor do aluguel, ele vai pagar a prestação, né, do crédito que você tomou e aí o imóvel ele vai se pagando sozinho. Não, sim, sem dúvida, eu conheço. Então, por exemplo, tem um cliente, né, que hoje se tornou um grande investidor imobiliário, que inclusive ele serve muito para exemplificar essa questão de ser análogo aos mercados, né, de não ser excludente. Então, hoje ele é um grande investidor imobiliário, uma das principais capitais do Nordeste, então tem imóveis de diversos ativos, desde postos de gasolina, que são alocados para postos, até prédios comerciais, e ele também gosta muito do mercado de fundos imobiliários, que é a parte líquida, né, então gosta muito de galpões, e foi uma pessoa que veio lá de baixo, né, então veio fazendo, empreendendo, distribuindo, e aí conseguiu hoje ser um grande empreendedor do ramo imobiliário. Então, é um caso extremamente palpável, né? Extremamente próximo a mim, né? E assim, eu acho que tem vários outros exemplos, assim, eu mesmo, assim, que comecei a investir há alguns anos, então já venho vendo esse efeito dessa bola de neve funcionando e também, assim, com parte da exposição ao mercado imobiliário. Não tenho toda a exposição ao mercado imobiliário, que, assim, eu gosto bastante também de acompanhar o mercado de renda variável para ações, então é uma parte que eu acabo tendo uma vantagem competitiva e foco no mercado, mas eu tenho sempre, até pela questão da diversificação do portfólio, uma exposição ao mercado imobiliário, né? E assim, a gente vem vendo os efeitos aí dos rendimentos crescentes, né? Inclusive, por exemplo, né, esse mercado ele fornece algumas oportunidades, né, para quem tem a visão de longo prazo. Então, por exemplo, durante a pandemia, a crise do Covid, né, tiveram negócios imobiliários sendo feitos a preços extremamente atrativos, né? Isso é mais notório quando a gente olha o mercado de fundo imobiliário, que é muito líquido, tá? Até dei esse exemplo aqui ontem, né? A gente viu o setor de shoppings, né? Shoppings sendo negociados a metade do valor patrimonial, tá certo? Então, assim, é como se um auditor foi lá e falou que aquele imóvel vale 100 e aí estava saindo o negócio por 50, né? Por quê? Porque era uma situação desesperadora, né? Mas quem tem aquela visão de longo prazo de que aquilo pode ser uma oportunidade, né? Comprou aquele ativo a 50 e aí o preço converge, né? No longo prazo, quando você tem o tempo, o preço converge para aquele valor natural. E no mercado de imóvel físico a gente também teve diversos ativos, né? Que saíram a preços muito atrativos ali e que quem teve essa visão de longo prazo conseguiu fazer um bom negócio. Precisa ter disciplina, né, para aproveitar a oportunidade, né? Disciplina e sangue frio, né? Exato. Enquanto uns vendem e os outros compram, né? Exatamente, sempre isso, né? Tem sempre alguém comprando, sempre alguém vendendo. Quando sai um negócio assim, quando você olha para frente, alguém vai ficar mais feliz aí de ter feito o negócio. Beleza, João. Vamos à segunda pergunta. Na sua opinião, essa é bem prática. Na sua opinião, qual o percentual da renda que devemos utilizar para investirmos em produtos diversos e em imóveis? Perfeito. Vai depender muito da pessoa, tá? Depende muito do perfil da pessoa, qual é a familiaridade que ela tem com o imóvel, qual é o perfil de risco da pessoa. Então, infelizmente, sim, adoraria dar uma resposta prática, mas a verdade é que seria leviano. Você tem que conhecer a pessoa. Então, assim, eu, por exemplo, eu reservo ali em torno de 10%, tá certo? E eu tenho uma preferência, por exemplo, pelo segmento de shopping center e galpões. Esse é o meu perfil, né? Mas tem outros investidores que têm quase 95% do ativo imobilizado e tem um extremo sucesso assim, tá certo? Então, vai depender do seu perfil de risco, quanto você quer imobilizar, vai depender do momento atual. Então, acaba que depende de N variáveis. Infelizmente, eu não consigo dar uma resposta precisa sem me conhecer pessoalmente. Eu vou fazer um comentário assim bem simplificando para ajudar nessa resposta. Na verdade, eu já ouvi algumas perguntas em quanto você deve usar da sua renda para comprar um carro, né? Primeiro que carro não é investimento, então pelo contrário, né? E eu já vi essa conta, você tem que ter um carro de 15% da sua renda, 30% da sua renda. Eu mesmo, a minha conta é diferente. Mas assim, a minha conta é zero. Se for direcionar parte da sua renda para investir, direcione o máximo que você puder. Isso, tenha disciplina e o máximo que você puder. Aí, quando a gente fala em relação a financiamentos, é importante só você ter uma margem ali de segurança, né? Você compromete um pedaço da sua renda ali, se for um financiamento, mas não tanto, porque se acontecer algum problema, você tem que honrar aquela parcela, né? Para não ter um problema. Então, em relação a investir com corte de água, assim, o máximo que puder, né? Inclusive, é muito interessante que até você reserve aquilo como fosse um pagamento, né? Um pagamento a você do futuro, então tem aquilo como compromisso, né?
de se pagar antes, o máximo que você puder, para ter uma vida confortável, né? E agora, quando a gente olha ali o financiamento, é bom você ter uma margem de segurança em relação à sua renda, né? Então, você não comprometa uma fração muito grande da sua renda com financiamento, que se sua renda cair, o banco vai querer que você continue pagando financiamento. Agora, João, complementar de uma forma meio polêmica, na verdade, pelo seguinte, tem muita gente que, por perfil mesmo, não tem esse controle, não tem essa disciplina, né? E aí eu já ouvi muitas vezes, e eu até concordo, a depender do perfil, que às vezes ter dívida é acumular patrimônio. Torna a pessoa mais disciplinada. Eu já ouvi esse argumento também, é mega polêmico, né? Você falou, não tem como a gente chegar numa resposta preto no branco, mas eu vi esse argumento assim, vou até relativizar, porque eu vi esse argumento de um corretor de imóveis. Então, você sempre tem que saber qual é a intenção do mensageiro. Mas eu não julgo esse argumento, não. É um argumento certo, né? Muita gente tem dificuldade de ter essa disciplina, você tem aquela parcela lá, você é obrigado a poupar, né? Pois é, porque às vezes você chega no final do mês e está sobrando aquele dinheiro lá na conta, gasta, né? Aí você gasta no final de semana. É melhor ter um boleto para pagar? É verdade, ter um boleto para pagar, a poupança forçada, né? Exato, né? Faz parte. Desde que você esteja acumulando aí, enfim, não julgo. Exato. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Temos tempo, né, produção? Tempo? Temos? Dá para mais algumas perguntas? Duas? Vamos lá. João, você tem preferência por qual tipo de imóvel para investimento? Perfeito. Eu sou um investidor, Tiago, que eu foco muito no ganho de capital. Então, eu não estou muito preocupado com o aluguel, porque assim, eu ainda vejo que eu tenho vários anos de acumulação pela frente. Olhando sobre a ótica de ganho de capital, um segmento que tem oferecido bastante isso para o investidor é o segmento de shopping center. Então, assim, quando eu olho hoje, assim, shopping center para mim, olhando o futuro, eu acho que no Brasil ainda tem bastante espaço para crescer, né? Muita gente fala isso do avanço do e-commerce, né? E nos Estados Unidos teve a questão de shoppings, reduziram bastante. No Brasil, acho que é um pouco diferente, né? Por diversas questões, né? Primeiro tem a questão da localização, o shopping é localizado em centro urbano aqui, tem a questão da segurança, tem a questão do clima, tem a questão do shopping já ser muito voltado para serviços. Então, eu olho para esse setor que acho que pode providenciar um grande ganho de capital. E para quem gosta de dividendo, né, para quem prefere ter aquela renda aluguel, um segmento que está bastante em evidência é o segmento de galpão logístico. E como eu falei, assim, essa questão de você ter que entregar cada vez mais rápido, você tem uma demanda por construção de galpões imensa, e eu acho que é um setor aí que vai pagar aluguéis constantes aí com relativa segurança. Porque quem é que está alocando esses galpões? É a Amazon, é a Magazine Luiza, é Via Varejo, né? Se essas empresas deixarem de pagar o aluguel, a gente vai ter problemas aí muito grandes, né? Porque vai ter uma pane na macroeconomia geral, a gente vai ter problemas maiores aí para se preocupar. Não, perfeito. Agora, eu tenho a impressão que você respondeu pensando na parte de investimento, porque, na verdade, nós comprar um shopping a gente não compra, seria um fundo imobiliário. Seria um fundo imobiliário, né? Mas eu acho que a pergunta aqui foi feita mais para tipo de produto. Se você, João, você compraria um flat, uma sala comercial, uma casa na praia, para investir, o que é que você compraria? Bem, eu acho que dá para fazer bons negócios nesses três segmentos, né? Eu olharia o micro individualmente. Então, olharia todos aqueles pontos que apresentei aqui. Então, localização, fluxo de pessoas, padrão construtivo, contratos potenciais, né? Inquilino potencial. E aí dá para fazer bons negócios nesses segmentos. Então, por exemplo, você falou aí casa da praia, né? Eu tenho um cliente aí que comprou uma casa numa praia importante aqui de Recife. E assim, o que ele está conseguindo de aluguel de temporada é um absurdo, assim, é um yield extremamente elevado. Mas aí tem aquela dorzinha de cabeça, toda vez você tem que estar alocando, né? Você falou também flat. Pô, flat, né, esses imóveis menores, você consegue um yield muito atrativo, né? Eu mostrei aqui a média de Recife em 6, em flat isso salta para 8, 9, então acaba sendo muito atrativo. E qual foi o outro que você falou? Foi salas comerciais. Salas comerciais. Salas comerciais é um segmento que está um pouco mais difícil aí, né? Você tem, dependendo da localização, salas que estão muito boas, então, por exemplo, ali no Rio Mar tem salas que ficaram excelentes. Agora você tem um complexo comercial ali próximo ao Shopping Recife que está com uma vacância imensa. Então, desses três que você falou, eu acho que, no geral, sala comercial tem que se analisar com um pouco mais de cuidado, mas dá para fazer bons negócios ainda. E aí, em relação a flat e casa na praia, eu analisaria um a um aí, depende da oportunidade. Eu acho que dá para fazer bons negócios em ambos, né? Até já vi exemplos palpáveis dos dois. Eu vou tomar a liberdade de dar minha opinião. Eu não entraria em sala comercial hoje, porque a gente hoje, após a pandemia, a gente tem a
após o surgimento, a gente tem um movimento aí, uma dúvida se será um modelo híbrido, então eu acho que vai ter alguma, né, o mercado de salas comerciais vai sentir um pouco. Como você falou, na casa de praia, eu acho que traz um trabalho para você. Se você fizer de uma forma profissional, tudo bem, mas eu acho que individual é um trabalho que não faz parte da sua rotina. Talvez você tenha que ter uma escala tão grande que aí você consiga contratar alguém para fazer a dor de cabeça, né? Exato, exato. Agora, eu realmente gosto muito de apartamentos pequenos, né? Porque eu acho que tem giro maior, né? E uma demanda, é isso. E o perfil do jovem está sendo esse, né? Você conversa assim, com as pessoas, cada vez mais estão querendo morar em apartamentos pequenos e próximos ao centro, né? Exato. Localização. Em São Paulo está tendo uma construção imensa, ali perto da Faria Lima, está em Bibi, que é a região principal lá de São Paulo, o pessoal trabalha principalmente no mercado financeiro. Você constrói ali aqueles apartamentinhos de 30 metros quadrados, o negócio é quase 100% vendido em lançamentos, né? E em Recife a gente está começando a ver esse movimento, né? Algumas construtoras aí mais modernas, né, que tem essa pegada, outras construtoras mais tradicionais indo para essa pegada de imóveis pequenos. Eu acho que realmente é um segmento interessante, né? Não, perfeito. João, deu o limite aqui da gente. Mais uma vez, eu te agradeço, tá certo? A participação é sempre muita qualidade aí nos seus comentários. E parabéns, viu, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Prazer é meu, Thiago. Sempre quiser aqui, estou à disposição. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Tem um ótimo restante de evento. Vai ter muita gente aí de qualidade falando logo em seguida. Valeu, pessoal. Foi demais. Obrigado mais uma vez, João, Thiago. Foi um papo interessante, estava aqui acompanhando. Muito legal. Esse momento foi realmente importante para a gente conhecer, né, os aspectos, investir em imóveis e em fundos imobiliários. Obrigado.